Olá, pessoal! Pra você que assiste o meu canal, gente. Vai pra lá, Cristal. Cristal tá aqui. Essa mudança, ela tá me fazendo relembrar várias coisas que eu nem sabia que tinha na minha vida, que tinha passado na minha vida, né? Porque eu tenho muita mania de guardar coisinhas que foram importantes pra mim. E aí, todo dia, eu tiro alguma parte da minha casa pra ir organizando e separando o que é que vai e o que não vai, né? Aí hoje eu tirei pra organizar aquele peru ali, que tinha muita coisa. Então muita coisa, ó, tá aqui no chão, que não serve mais, eu vou jogar no lixo. Essas aqui do chão estão no lixo. Aqui já estão duas malas, que eu já estou começando a separar coisas que irão. Aqui dentro já tem até algumas panelas, algumas coisas que irão, né? Porque eu tenho que ter noção da quantidade de coisa que vai comigo nas malas. Aí eu estou aqui separando uma parte bem importante, que são documentos, que são fotos. Tem um álbum aqui que é da minha irmã, não vou levar, porque é dela, né? Então são documentos importantes que eu tenho que ver o que, que serve, o que, que não serve, os exames de José Miguel, os laudos de José Miguel. E aí tem uma folha aqui com tipo uma carta. Eu sabia que tinha sido do meu aniversário de 15 anos, mas eu não lembrava o que estava escrito nela, né? E aí agora eu fui ler e me fez voltar no passado. Eu queria conseguir ler ela pra vocês, mas eu não vou conseguir. Eu vou ver aqui como é que eu faço pra mostrar pra vocês. Se eu for ler, eu não vou conseguir. Tenho certeza que eu não vou conseguir. Então eu vou dar um jeitinho aqui de filmar e deixar o vídeo aí bem lento pra vocês tentarem ler, tá? É porque é forte. Pra mim é muito forte. E eu nem lembrava mais disso aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês.
até filmando eu não consegui, né, gente? Mas quem leu, né, quem teve a paciência de ler, viu um pouquinho, um resumo que minha mãe fez da minha história. Na verdade, essa letra não é da minha mãe. Eu conheço a letra da minha mãe, essa letra é da minha tia, que minha tia sempre foi a melhor de escrita. E ela que organizou as cartinhas do meu aniversário de 15 anos, né? E eu acho que minha mãe foi narrando pra ela e ela foi escrevendo, porque ela não sabia, né, dessas coisas. E aí eu revejo alguns fatos que realmente foram fatos que contribuíram pra marcar quem eu sou, né? Como minha mãe falou aqui, ela se separou do meu pai. Meu pai separou dela, né? Quando eu tinha 9 anos. Ele arranjou uma outra pessoa e ela não esperava isso, mas também o casamento dela nunca foi um bom casamento. Meu pai, ele bebeu por muitos anos, ele era alcoólatra. E ele só parou de beber um ano depois que eu nasci, né? Então hoje eu tenho 34 anos, ele faz 33 anos que ele não bebe. Graças a Deus, né? Mas sempre foi um casamento assim, meio complicado, né? E chegou um dia que teve fim e chegou bem no fim, na época que eu era menor. E fui aqui que realmente sofri mais com essa separação, porque eu era mais nova. Eu tinha um apego com meu pai, né? Como vocês viram aí, minha mãe queria o Leandro e o Leandro nunca veio. Então eu digo que eu vim como se fosse o Leandro, né? Em forma de menino. Que eu sempre fui bem menininho. Tinha gente que achava até que eu ia partir pro outro lado, né? Ser lésbica, porque eu tinha jeito de menino. Eu gostava de brincar com brincadeiras de menino, mas não era. Eu acho que era só porque... Sei lá, não sei. Mas, como vocês viram, né? Essa separação me causou algumas coisas. E algumas outras coisas que aconteceram na minha vida também me causaram algumas coisas. E eu fui guardando. E tinha coisas que realmente eu guardava só pra mim. Mas essa parte aí de não me achar bonita, todo mundo sabia que eu não me achava bonita. Porque minhas duas irmãs, loiras, natural, né? Com os olhos claros, pele mais clara do que eu. E realmente eu era mais diferente delas duas. E eu lembro que até uma delas, na época, quando eu era pequena, elas ficavam tirando brincadeira comigo, dizendo que eu era adotada, mas não tinha nem como eu ser adotada, porque eu sou a cara da minha mãe. Mas foram coisas assim que... Algumas coisas me machucaram quando eu era mais nova, mas que, ao invés de eu levar isso pro lado negativo, né, como eu vejo hoje, muitos jovens passando por quase nada. A gente olha assim e vê que eles não têm motivos, mas só quem passa é quem sabe, né? Mas a gente vê jovens hoje que não tem motivo realmente. São pessoas com uma boa condição financeira, com bom estudo, mas por algum motivo sofre e não sabe lidar com o sofrimento. E infelizmente tiram a sua própria vida, né? E eu não fui assim aquela pessoa de sofrer, de passar fome, de passar por algum abuso na minha infância, não. O meu sofrimento era dentro de mim, né? Por algumas coisas que a gente passou e eu guardava muito. Eu era muito de guardar. Eu não queria que minha mãe sofresse, então tinha horas que eu tomava as dores dela pra mim, né? Ela comprava no mercadinho que tinha lá no bairro. Então ela comprava fiado, porque ela não tinha dinheiro pra pagar. E eu lembro que o dono do mercado, ele sabia da condição da minha mãe e ele liberava vender, né? Mas eu me lembro também que uma vez eu fui comprar e eu já fui comprar envergonhada, porque eu sabia que minha mãe já tava devendo há muito tempo. E o dono do mercado, ele tinha um jeitinho de cobrar, né? Porque ele sabia do sofrimento da minha mãe, então ele cobrava com o jeito, ele fazia, Lili, eu vou vender, mas diga a sua mãe que vem aqui. Então eu era pequena, mas eu já sabia que aquilo ali ele tava cobrando a minha mãe, né? Mas teve uma vez que eu fui com a listinha, pouquinha, era coisa, não era besteira, era feijão, arroz. E eu me lembro que nesse dia quem tava não era ele, era a esposa dele. E a esposa dele era mais braba, né? E eu me lembro que ela fez assim, eu não vou vender. Porque sua mãe já tá com a conta muito alta aqui. Então você diga a ela que vem aqui, que eu só vendo depois que ela vier aqui. E aquilo ali eu lembro que eu voltei no meio do caminho chorando.
chateada até com essa pessoa. Criança, né? Não entendia. Hoje eu entendo o lado dela, que ela como comerciante, ela tava no direito dela. Mas na época eu voltei pra casa chorando, porque eu não sabia como dizer a minha mãe que ela não ia poder comprar. Eu nem me lembro o que foi que aconteceu. Não sei. Sei que eu me lembro de eu voltar pra casa chorando, né? Então foram coisinhas assim que me aconteceram que eu tomava pra mim, né? Algumas coisas eu evitava até de minha mãe saber, pra ela não ficar triste. Às vezes eu tava com tanta vontade de comer alguma coisa, mas eu fingia que nem queria, porque eu sabia que se ela fosse comprar pra mim, ela ia tirar o dinheiro de alguma outra coisa, né? Só que aí hoje eu vejo a nossa vida, a gente olha pra minha família, eu olho pra minha mãe, e a gente vê, né? Que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente passa por momentos difíceis, sim, porque aceitar Jesus não é garantia de felicidade completa o resto da vida, né? A gente passa por provações, mas a gente sabe que Deus cuida da gente, né? Então hoje eu olho para a vida da minha mãe. É uma vida que ela não esperava que ela ia chegar nesse ponto. A gente também não esperava que ela ia chegar nesse ponto. A semana passada, ela passou uma semana viajando. Ela fez uma excursão com o pessoal da Assembleia de Deus de Parnamirim. E ela passou mais de uma semana. Foi para Lençóis Maranhenses, de lá foi para Belém de Pará, depois voltou para o Maranhão, depois foram para Fortaleza, fizeram compras e ela voltou depois para casa, né? E ela sempre dizendo: "Ah, hoje a gente vai ser para onde? A gente vai ser para onde? Eu tô vivendo a vida que eu nunca vivi". Então, assim, uma coisa tão simples, mas que hoje ela pode viver, ela vê as filhas dela casadas, todas com a situação financeira boa, normal. Graças a Deus a gente não passa necessidade, nenhuma das três. E todas as três foram mulheres direitas, né? Assim, a gente seguiu um caminho direito. E a minha mãe, ela que não tinha nada, só tinha a casa dela, que foi uma casa que meu avô construiu para ela. Hoje eu vejo minha mãe aposentada, pensionista e dona de 2 casas e uma vida assim totalmente tranquila. Minha mãe, graças a Deus, ela não é uma mulher de gastar, mas ela, se ela precisar comprar o que ela quiser, ela consegue comprar hoje, né? Diferente de antigamente. E hoje eu olho para a vida da minha vida e a vida das minhas irmãs também. Não falta nada, Deus não deixa faltar nada. E eu vejo que Deus sempre cuidou da gente, né? Então é por isso que eu me emociono. Sim, o que eu tava falando naquela hora é assim, que tem gente que tem tudo, tem dinheiro, tem tudo, mas não é feliz e às vezes não sabe administrar essa tristeza e tira a própria vida, né? E eu tive vários motivos pra não ser feliz. E alguns eu carrego até hoje, alguma coisinha assim que não me dói mais, mas a cicatriz tá lá, né? E graças a Deus nunca pensei em tirar minha vida e nunca deixei isso aí me abalar. Pelo contrário, uma coisa que me fazia doer, eu mudava o jogo, né? Eu sempre dizia assim que ninguém gostava de ficar comigo, porque eu era chata, que eu não era interessante, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, ninguém gostava de mim. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui revertendo a situação e fui fazendo de um jeito que todos gostassem de mim. Então, às vezes eu sou meio palhaça, às vezes eu sou meio brincalhona. Foi nessa carência de querer que as pessoas gostassem de mim, né? E eu sempre dizia que eu não era bonita e hoje em dia eu me acho linda, até demais, convencida. Pintei o cabelo agora, nem lembrava dessa história. Hoje eu sou loira, mas nem lembrava dessa história. Até porque essa história do loiro não me afeta mais. Mas, graças a Deus, eu superei. Desculpa aí a emoção aqui no vídeo, mas eu queria deixar essa cartinha eternizada, né? Ela já tem 19 anos, essa carta. Está intacta, mas eu não sei até quando ela vai ficar intacta. Ela vai se embora comigo. Mas, pelo menos está gravada aqui em vídeo. Eu acho que eu não vou mostrar esse vídeo pra minha mãe, porque eu acho que ela vai chorar. Acho que eu não vou mostrar pra ninguém da minha família. Só quem me segue aqui que vai ver, né? Mas eu nem vou compartilhar lá no Instagram. Mas espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha vida. Se gostou, dá um legal, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!